Você já parou para pensar por que capoeira, uma expressão cultural tão forte e bela dos povos africanos, foi tratada como crime no Brasil do século XIX e chegou a ser severamente proibida por lei? O que aconteceu nesse período sombrio que mudou o destino dessa arte ancestral? Você vai descobrir isso até o fim deste vídeo ao responder comigo uma pergunta simples, mas poderosa, que deixo desde já. O que sobreviveu a essa repressão e nos faz hoje celebrar a capoeira enquanto símbolo de resistência? Ao percorrer os registros policiais e decisões da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, encontrei que em 1831 havia uma deliberação da junta policial propondo medidas para capturar e punir os capoeiras. Esse estudo está na tese da Universidade de São Paulo sobre capoeiras e valentões na história de São Paulo, mas que trata do contexto urbano paulistano e referencia os documentos do Rio na mesma linha. Seguindo esse percurso, comecei a estudar o fenômeno das maltas, gangues de capoeiras como os nagoas e os guaiamus que dominaram grande parte da cidade. Os historiadores da Universidade Federal da Bahia oferecem uma análise rica sobre essas organizações e suas relações com disputas políticas locais. A partir dessa pesquisa, entendi como esses grupos foram percebidos como perigosos e politicamente úteis a determinados partidos. A leitura dos relatórios policiais da década de 1850 me impactou profundamente. O reverendo James Fletcher relatou mortes causadas por capoeiras e um boletim de fevereiro de 1854 registrou 7 homicídios em uma tarde só. Tudo isso citado em artigo da Universidade de Oxford sobre criminalização da capoeira no século XIX. Quando lembro da proclamação da República, em novembro de 1889, meu coração aperta. Aquela semana se tornou um evento simbólico. 111 capoeiras foram presos por uma ação massiva da Polícia do Rio. Esse episódio foi bem documentado em pesquisa da Universidade de Coimbra sobre capoeira carioca. Logo depois, em 1890, entrou no Código Penal da República, no capítulo dedicado a vadios e capoeiras, a criminalização formal da capoeira com penas variando de 2 a 6 meses de prisão e agravantes para líderes de maltas, e até fulões estrangeiros podiam ser deportados. Esse trecho está em dissertações da Universidade Federal do Pará, que analisam o Decreto 847, de 11 de outubro de 1890. Fico refletindo sobre o que essas leis revelam sobre a mentalidade da época. Sobre corpos negros, pobres e marginalizados, me sinto transportado para as ruas, onde os capoeiristas se escondiam em cortiços e favelas para praticar em segredo. Estudo da Universidade Federal do Pernambuco documenta essa presença clandestina e a resistência silenciosa dos praticantes. Quando falo sobre esse período, me emociono ao pensar no que viviam esses homens e mulheres que arriscavam a pele só por seguir uma cultura, fruto da escravidão e da cumplicidade entre o africano, o indígena e o português. Universidade de Fortaleza tem tese sobre aculturação, que destaca como capoeira surgiu nesse contexto de sofrimento, mas também de criação. A proibição legal da capoeira no século XIX foi mais do que criminalizar um jogo, foi criminalizar uma forma de existência, uma marca de identidade de um povo que resistia. E ainda hoje nos afetamos quando percebemos que, mesmo diante da repressão mais violenta, a capoeira sobrevive enquanto memória mobilizada na busca por liberdade e dignidade. Eu olho para os primórdios da criminalização da capoeira e percebo que esse processo não começou com o Código Penal de 1890, nem mesmo com a República. Foi um caminho lento, mas determinado, construído desde os primeiros registros oficiais e percepções sobre o jogo como algo desordeiro. Numa pesquisa da Universidade de São Paulo, vejo que, já na década de 1830, autoridades municipais consideravam capoeira um problema público tão grave que recomendavam perseguições constantes aos praticantes. Essa lógica de criminalização aparece também em documentos do Rio de Janeiro, estudados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Em atas da Câmara Municipal, há relatos sobre cenas de violência associadas às rodas de capoeira e justificativas para interdições e prisões que justificavam essas ações como defesa da ordem pública. Ao investigar relatos de observadores estrangeiros do século XIX, me emociono com as palavras do reverendo James Fletcher, que descrevia líderes de capoeiras como pessoas envolvidas em casos de morte. Em um boletim policial de 1854, encontrou-se a menção de 7 homicídios praticados numa tarde só. Essas imagens me fazem sentir a tensão que pairava sobre os corpos negros ali reunidos. Universidade de Oxford, em estudo histórico. Há também a análise contundente da Universidade Federal da Bahia sobre as Maltas, grandes gangues de capoeiras que dominavam regiões da cidade. Tais grupos eram temidos e, ao mesmo tempo, instrumentalizados em disputas políticas locais. O livro deles mostra como o Estado via esses capoeiristas como ameaças tanto à segurança quanto à ordem vigente. Quando chego à década de 1870, vejo que o conflito entre as Maltas Nagoas e Guaiamús era tratado como um problema de segurança, comparável a motins políticos. Não eram apenas brigas entre grupos, eram disputas territoriais carregadas de violência. Essa perspectiva consta em estudo da Universidade Federal da Bahia. Esse contexto de medo e controle social abre caminho para o golpe republicano. Em 1889, com a proclamação da República, eu sinto a urgência do novo regime em impor certa ordem. Na pesquisa da Universidade de Coimbra, leio que em apenas uma semana após o golpe, 111 capoeiras foram presos num esforço para desarticular estruturas de poder que o regime viam como perigosas. Não demorou até que a nova legislação entrasse em cena. Em outubro de 1890, saiu o decreto que criminalizava formalmente a capoeira. No documento acadêmico da Universidade Federal do Pará, descubro os detalhes dessa legislação, que previa prisão de 2 a 6 meses, agravantes para líderes de maltas e até deportação de estrangeiros, uma prova clara da intenção de varrer essa cultura das ruas. Eu penso nos capoeiristas que passaram a lutar em silêncio em cortiços e bairros periféricos. Essa luta invisível aparece documentada na pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco e revela o quanto essa arte sobreviveu, apesar da hostilidade e do medo imposto pela repressão. Paralelo a isso, as primeiras décadas da República mantiveram esse caráter punitivo. Mas, ao mesmo tempo, a capoeira seguiu viva como expressão de liberdade, mesmo que clandestina. O estudo da Universidade de São Paulo reforça que o ensino informal nas rodas domésticas garantiu a continuidade do jogo. Quando reflito sobre o que estava realmente em jogo, percebo que a criminalização foi muito mais que proibir um jogo. Foi tentar apagar uma forma de existência dos corpos negros. Uma reflexão existencial que está muito bem articulada nas teses da Universidade Federal da Bahia sobre identidade e resistência. E dentre essas narrativas, me sinto fisicamente presente ao imaginar mestres como Besouro em Salvador, Manduca da Praia no Rio, Nascimento Grande em Recife. Eles se tornaram lendas, figuras que atravessaram a repressão e tornaram-se símbolos de persistência e força. Essa trajetória é destacada em coleções históricas da Universidade Federal da Bahia. Ainda assim, às vezes penso na revolução silenciosa que acontecia enquanto fora dos muros oficiais. Mestre Bimba, em Salvador, sistematizou um método de ensino e legitimou a capoeira regional. Na leitura sobre sua trajetória, vejo que ele conseguiu transformar o que era visto como marginal em uma arte reconhecida, abrindo caminho para sua oficialização no século XX. Por fim, a capoeira atravessou o século XX e chegou ao presente como patrimônio cultural e imaterial. O IPHAN a reconheceu, e hoje temos patrimônios vivos preservados. A trilha entre a repressão e a celebração está documentada em estudos da Universidade Federal de Minas Gerais. Fechando esse panorama, volto à pergunta inicial: o que sobreviveu à criminalização? Essa pergunta me acompanha desde o começo e agora me permito responder. Quem sobreviveu foi uma força ancestral e coletiva. Foi a memória dos corpos negros que se recusaram a ser apagados,
a criatividade dos capoeiristas que se reinventaram, a cultura que resistiu enquanto dança, luta, música e história. Então convido você a responder comigo ao escrever nos comentários. O que faz da capoeira hoje algo invencível diante da repressão que enfrentou? Essa resposta é sua, também é parte dessa história que estamos contando juntos. E assim, encerramos essa narração, com a certeza de que na resistência da capoeira reside nossa história viva.